Fala galera, canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal da torcida tricolor, canal novo aí, 3 meses aí, pouquinho, batendo aí com vocês aí, ganhando visualizações, likes, inscritos, muito obrigado galera. Xande Pantoja, para quem não me conhece, aqui com vocês, e hoje pretendo falar nesse vídeo, aproveita e já deixa o seu like, curta, comente, vamos bater um papinho, comenta comigo aí que hoje é sobre... Engraçado, a gente não tá na Libertadores, né? Mas eu vou falar um pouquinho aqui do que aconteceu ontem entre Palmeiras e Atlético Paranaense. Aí vocês vão falar, pô, mas tem nada a ver com o Fluminense. Você é louco, o canal é só de tricolor, para tricolor. Tem um pouco a ver sim. Vou explicar o porquê. Porque ontem, com aquela vitória do Atlético Paranaense, em muitos grupos do Zap, né, as pessoas já estão comentando, já estão... reclamando que o Flamengo está na final contra o Atlético. Realmente, o time do Atlético contra o Flamengo fez péssimas partidas, né? O time do nosso rival da Lagoa, praticamente na final, ganhou o primeiro jogo de 4-0, vai jogar hoje no Maracanã, mas classificado já para a final. Então, o pessoal reclamando e com razão, né? O Palmeiras, teoricamente, seria um time mais forte, mas ontem o Atlético jogou, né? E eu vou explicar o porquê eu estou falando isso. O Abel Ferreira é um excelente treinador, né? Ontem o Palmeiras foi prejudicado mais uma vez, culpa dele, Palmeiras, né? Uma expulsão de um jogador seu no final do primeiro tempo. E eu tô falando aqui porque o Filipão, no final de semana, ele deu entrevista na coletiva dele e falou muito bem do Diniz, né? Ele falou do Diniz, falou que o Diniz no futuro, daqui a 1-2 anos, um futuro no futebol nacional e internacional. Então eu quero ver com vocês, quero que vocês me corrijam se eu estiver errado aí nos comentários, no Instagram. Por quê? Porque eu também acredito que o Diniz, ele evoluiu muito e tem evoluído. Ponto. Mas também discordo totalmente da entrevista coletiva, particularmente das últimas entrevistas coletivas dele. Dos últimos jogos em que o Fluminense não vem jogando bem, isso eu tenho falado com vocês, tenho posto no canal, nos outros vídeos aí, aproveitem e vejam os outros vídeos, porque o Fluminense caiu muito na virada do primeiro para o segundo turno, eu falo isso toda hora, estou sendo repetitivo, mas é para encaixar aí na cabeça de alguns torcedores que não estão vendo isso, né, ou que não querem ver, e a culpa é do Diniz. Eu acho que ele tem que assumir seus erros, né, como os seus acertos a gente vê, né, hoje em dia todo mundo fala do futebol do Fluminense, fala do estilo de jogo do Diniz, fala que é um estilo de jogo diferente, né, que tem seus erros, tem seus acertos. Os erros a gente já sabe, alguns clubes já sabem, jogam justamente nesses erros, principalmente por não termos um lateral esquerdo titular, né, e que jogue de origem, né, que renda bem naquela posição. Acho que a nossa falha grande é ali, mas é complicado porque nas entrevistas, nas últimas, tem sido perguntado sobre certas coisas e não tem assumido seu erro. Ele viu no final de semana, né, quem acompanhou a entrevista coletiva dele aí, ele falando que o Fluminense merecia ganhar, empatar e virar no segundo tempo. Então só ele viu isso, que eu vi um Fluminense no primeiro tempo morto e sem jogar nada. E ele falou isso. E no segundo tempo a gente tentou de todas as formas, pelos dados, eles baixaram muito o bloco de marcação, a equipe fez uma partida muito boa, tivemos chances de empatar até de virar o jogo. Então, tipo assim, eu depois de ver o jogo ontem e pensar na entrevista do Diniz, né, de não assumir os erros, mas nos últimos jogos tem tomado muito gol, mas são erros pontuais, não são pontuais, são falhas, muitas vezes individuais, mas falhas de posicionamento, falhas em jogada de cruzamento, coisas que ele diz que treina e não tem acontecido durante o jogo. Há uma queda de produção dos jogadores? Mas há também uma falha no Diniz. Ele tem que assumir que talvez o padrão dele em alguns jogos não tenha dado certo. Ele tem que mudar, ver um outro esquema, um outro estilo de jogo, para quando o jogo dele não fluir. Isso é um bom treinador. Não é ter só um esquema, um modelo de jogo. Além de melhorar o seu modelo de jogo, é ter outras saídas. E os clubes que vêm jogando com o Fluminense têm visto os defeitos do Fluminense e têm jogado em cima deles. E quando o Fluminense não vai bem, ou quando uma peça individual não joga bem, John Arias, Ganso, Matheus Martins, o Cano, que já vem há 4, 5 jogos sem fazer gol, o Fluminense não consegue render, nem melhorar. E eu acredito no que o Filipão falou na entrevista dele, depois do jogo contra o Atlético Paranaense. Outra situação que vai melhorar no futuro com o Diniz
que ainda hoje tive a oportunidade de falar com o Diniz, disse, Diniz, continue que dentro de 1 ano, 2, eu acho que o Diniz estará no ápice da sua carreira. Eu acho que o Diniz tem muito a crescer, muito a evoluir, vai ser um grande treinador, vai ganhar títulos. Vou colocar aqui agora, depois de ontem, esse ano vai ficar muito mais difícil, mas muito, porque temos um jogo importante semana que vem e com o que estamos jogando vai ser complicado passar pelo Corinthians, vai ser um jogo difícil, talvez nem só pelo Corinthians em si, mas pelo jogo do Fluminense em si não está fluindo, não está dando certo em alguns momentos. Isso pode ser prejudicial nessa reta final aí. E ontem, depois da eliminação do Palmeiras, o Palmeiras vai focar só no brasileiro, então, teoricamente, na teoria, vai jogar só brasileiro, vai focar nos seus jogos para ser campeão novamente. Então, já o brasileiro já fica difícil. Copa do Brasil só temos esse jogo, essa oportunidade para chegar à final. E chegar à final é final contra o Flamengo. Um time com elenco superior, um time que está muito bem treinado pelo Dorival Júnior. Cresceu muito de produção. Né? Então esse vídeo é sobre isso. E eu vou explicar o final do que eu quero que vocês entendam. É que eu acredito no que o Filipão falou e acredito que o Diniz ele tem que mudar. Porque o Filipão não é o melhor futebol do Brasil, ele não é o melhor esquema tático, mas ele fez um time do Atlético que estava lá embaixo quando ele chegou, brigar esse ano pelas 3 competições. Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Eu vou explicar, porque quem é tricolor tem que pegar, vamos pegar o Atlético Paranaense, um time que não tem a grandeza do nosso Fluminense, não tem a torcida do nosso Fluminense, mas tem uma administração muito bem feita pelo seu presidente. Nos últimos anos são vários títulos estaduais, até com sub-20, sub-23 ganhando lá. Mas o campeonato lá é fraco, Carioca também. Aqui só tem mais 3 grandes, né, que são clássicos, que mesmo na Série B ou estando mal, são clássicos, então fica mais difícil. Lá é Curitiba e Paraná, e o Paraná numa péssima fase. Mesmo assim, eles foram campeões de 6 ou 7 títulos estaduais. Só isso? Não. 2 Copas do Brasil, 2 Sul-Americanas, né? Ou 2 Sul-Americanas e uma Copa do Brasil, agora não me recordo, mas chegando a finais em Copas, não brigava pelo brasileiro lá entre os primeiros, ficava sempre da metade para baixo. Isso é que o Atlético nos últimos anos priorizava as Copas, e fizeram certo, foram campeões, ganharam dinheiro, aumentaram torcida, compraram a outra parte fizeram o estádio, fizeram um baita estádio, ganham dinheiro com o estádio, não só com o jogo, mas com tudo que tem dentro da Arena da Baixada, né? Então o Atlético não tem televisão, não fecha com a Globo, não fecha com a Premier, e continua aí contratando jogador, pagando os salários, tendo técnicos de alto nível, né? Aparecendo um pouco mais no cenário, muito mais ultimamente do que o Fluminense, no cenário internacional, né? E esse ano está em 5º no Brasileiro, ali atrás da gente. Entendeu? Mas tem o elenco do Atlético Paranaense. Você, tricolor, comente aqui, fala comigo. O elenco do Atlético Paranaense é muito superior do Fluminense? É superior? O time titular é melhor do que o Fluminense? Comente aí. Se não for, por que eles estão aí brigando por tudo? Esse ano por mais um título, porque eles sempre brigavam pela Sul-Americana. Eles fizeram o que tinha que fazer. Foram campeões 2 vezes da Sul-Americana. Então o que precisamos muito é de uma organização administrativa. Mário tem feito nesses últimos 3 anos e meio uma administração boa, não é ruim, o Fluminense melhorou, equalizou muitas coisas, passou pela pandemia, mas a gente não pode ver o Atlético Paranaense lá em cima com vários títulos, né, e sul-americanos, e a gente sem. Eu acho um absurdo. Não acho também que a melhor forma é mandar o Diniz embora. Eu acho que o Diniz, ele se manda embora se ele não tiver a consciência de fazer igual o Filipão. Já é a 4ª ou 5ª final de Libertadores do Filipão, filho. Com times diferentes. O cara é bom. Mas tá velho, vai se aposentar no final do ano, não interessa, na final da Libertadores. Tudo que a gente queria. 2ª final de Libertadores do Atlético Paranaense. 2ª, perdeu pro São Paulo em 95 e vai disputar contra o Flamengo agora. O Fluminense só disputou uma. Tem alguma coisa errada. Com o tamanho da nossa torcida, com o tamanho do nosso clube, com o tamanho de tudo que a gente tem em Xerém, alguma coisa está errada. Ainda tem essa, nós temos o Vale das Laranjeiras, o Vale de Xerém,
fábrica de jogadores para todo o Brasil e para o mundo. Eles não têm isso. Com todo respeito, nós temos. Então temos que analisar. O Diniz é um bom treinador. Ninguém imaginava que em 4 meses de trabalho ele faria o Fluminense estar disputando uma semifinal de Copa do Brasil, que não era objetivo, era até as quartas lá na planilha, né? Ele pegou o Fluminense, fez o Fluminense jogar, coisa que o Abel, amo você por tudo que você fez o clube, você merece o meu respeito, o respeito da torcida tricolor, mas ele melhorou muito o Fluminense, o Diniz, né? O Fluminense voltou a jogar muito bem, a ficar invicto, tem uma queda de rendimento, mas ele tem que aprender que ele tem que assumir seus erros, né? Se quiser ser campeão, se quiser ser o que o Filipão falou daqui a 1, 2 anos e ganhar títulos, ele tem que mudar. Ele tem que ver que quando não dá para jogar no esquema dele, dá a posse de bola, sai no contra-ataque. O time tá mal, muda a peça, muda o esquema, muda o jeito de jogar. Ele tem que mudar. Porque se ele não mudar, se ele ficar só nesse esquema dele, no estilo dele, daqui a pouco não funciona. Porque os clubes já estão mais acostumados. E o Atlético Paranaense joga num estilo diferente de todos os outros, não vem para cima. Então, fica difícil. Nem todo clube vai deixar o Fluminense ficar rodando a bola, jogando ali. Não vai. Então, ele tem tudo para ser um grande treinador. Mas ele ainda tem que dar uma melhorada nessa teimosia dele de não mudar algumas coisas, de não... mas ele muda muito, ele faz coisas mirabolantes, o André na zaga, Caio Paulista na lateral esquerda, legal, acho maneiro. Ele revela muito jogador em posições diferentes, os caras vão pro mundo. Nonato virou titular e apareceu muito, foi vendido. Como outros aí que ele botou aí, em vários clubes. Eu gosto do trabalho dele. Mas se ele não começar a assumir os seus erros, os seus defeitos e mudar um pouco a forma do Fluminense jogar, não estou falando que tem que mudar esse estilo de jogo. Não deu certo, tem que ter outro. Grande treinador tem que ter saídas. Se não está dando certo naquele toque ali, todo mundo no mesmo lado, às vezes o jogador não está rendendo, o time adversário está dificultando, que é o que vão fazer sempre. Ninguém vai deixar o Ganso sozinho toda hora, o Arias livre toda hora. Vão jogar nas costas do Caio Paulista, vão forçar nas costas dele, porque ele é o mais dificultoso ali, mais fraco ali, teoricamente. Não, é lateral. Então a gente tem que pensar, né? Não bater, tem que mandar embora, ele é um droga, ele agora não presta. Não, ele presta. O Fluminense é o 3º do brasileiro. Você imaginava isso no início do ano? O objetivo é o G4, mas tu já imaginava o Fluminense disputando um título? Que agora ficou muito difícil, porque o Palmeiras agora não vai dar brecha mais. E não tem mais confronto direto. Só agora manter a diferença, ganhar seus jogos e pronto. Mas tava brigando, não tava? Tá podendo chegar na final de Copa do Brasil, não pode? Pegar o Flamengo? Agora, se continuarmos assim, a gente não vai dar nem cosquinha numa final. Temos que ter a consciência que temos, quando não dá certo uma coisa, temos que partir para outra. E o Diniz, para ser esse grande treinador que o Filipão mesmo falou na entrevista, ele tem que pensar nisso. Então, gente, comente aí comigo, compartilhe, dá sua opinião. Se você gostou, dá um like. Se não gostou também, dá o dislike. Compartilha com os amigos, bota esse vídeo aí para rodar. É o meu pensamento, né, a minha opinião, né, como influenciador. Né, eu falo do Fluminense, eu não tenho vínculo com nenhuma emissora ou alguma coisa assim. Então, a opinião é o que eu tenho. Se você é contra ou é a favor, comente aí, fale comigo aí. E é isso. Eu vi ontem o jogo, e depois que acabou o jogo, lembrando da entrevista tanto do Diniz e do Filipão, resolvi fazer esse videozinho aí para vocês, para a gente refletir aí sobre o Diniz no Fluminense, né? O que ele produziu nesse time. Também não temos o melhor time, nem temos o melhor elenco. O banco, às vezes, não funciona, né? Então, com tudo que a gente tem, a gente está indo longe. E uma reflexão, porque às vezes com menos investimento e menos televisão do que muitos clubes, os clubes não conseguem chegar. Conseguem. É isso que eu estava querendo comentar. Vídeo Atlético Paranaense fazer essa boa organização administrativa. Tanto que o jogo contra o Atlético a gente não conseguiu ver em canal nenhum. Não tem Globo, não tem Premiere, não tem nada. Só no canal deles e no canal do Casimiro, no Casimiro narrando. Então, como é que eles não conseguem se virar?
Vê quantos títulos ele ganharam nos últimos 10 anos. E quantos títulos Fluminense, Botafogo e Vasco, para botar os 3 aí do Rio, nesses últimos 10 anos ganharam. Então, dá para se fazer um bom trabalho, dá para se contratar jogador, dá para se pagar a folha salarial, dá para se fazer um bom elenco. Dá. É só querer. Isso na parte administrativa, eu tô falando na parte, né? Esse ano, no final do ano, temos eleição, temos que pensar aí. Agora, na parte futebolística, 4 meses, um trabalho bem feito. Eu acho que não é característica do futebol brasileiro, né? Deixar o treinador fazer um trabalho, por mais que a gente, vamos dizer, não chegue à final da Copa do Brasil, o torcedor vai ficar muito chateado, bolado, a gente não chegue entre os 4 primeiros do brasileiro, dispute uma pré-libertadores, vai ficar chateado, vai ficar bolado. Mas a gente tem tanto material humano para isso? Vai valer a pena tirar o treinador e contratar outro? Contratar quem? Fica a dica aí. Comente aí, compartilhe. Tamo junto. Canal Guerreiro Tricolor. Verdadeiro canal da torcida tricolor. Casa do torcedor do Fluminense. Grande abraço.